Olá para todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Task Report. E nesse vídeo vamos falar sobre questão de segurança. Nós tínhamos até então um problema no que se refere à questão de segurança na execução dos relatórios. Nós poderíamos executar o relatório passando os parâmetros de chamada de relatório através da URL ou através do método post, onde você poderia passar os parâmetros via método post, ocultando isso da URL. Porém, mesmo passando via post, seria possível um usuário mais avançado capturar essas informações. Então, nós tínhamos que ter um mecanismo que passasse na URL, mesmo sendo via GET, um mecanismo que garantisse que aquele relatório só fosse executado uma única vez. Aí, pensando nisso, nós criamos o seguinte mecanismo nessa nova release do Task Report. Nós criamos aqui um novo parâmetro chamado token. Esse parâmetro você vai passar um identificador, pode ser um guide ou um número aleatório, algum número randômico, né, que o usuário não vai conseguir repetir, ou um valor que nunca vai se repetir. Eu sugiro que utilize o guide, que ele é fácil de você obter esse número e é fácil de você encontrar na internet aí exemplos de qualquer linguagem para poder retornar um guide. Esse guide ele deve ser incluído em uma tabela no seu banco de dados e o Task Report vai capturar esse guide, verificar a existência. Se esse guide existir no seu banco, significa que o relatório deve ser executado. Então, o relatório será executado e então aquela linha do guide será excluída. Tomando como esse exemplo, eu criei aqui uma tabela chamada Token Report, onde essa tabela vai ter os tokens, que seria o token de segurança para a execução dos relatórios. Então, antes de executar o relatório, você precisa inserir um registro nessa tabela. Aqui nós temos uma única coluna e eu inseri um valor, que é no caso um valor guide, né? Que é um identificador único. Aqui no caso do SQL eu obtenho esse valor com essa função newID. Se você for utilizar alguma linguagem de programação web, todas elas têm suporte para gerar esses números randômicos, né? Que são virtualmente impossíveis de se repetirem. Então, eu gerei aqui o registro na tabela e eu vou passar esse registro como parâmetro do meu relatório. Aqui eu tenho uma URL já pronta e eu tenho o token aqui na frente, que é o token que está gravado na minha tabela. Como que o Task Report vai identificar que o token está gravado nessa tabela, nessa coluna? Então, foi colocado aqui na tela de configuração, onde se configura o servidor de relatório, o nome da tabela que vai estar no seu banco de dados e o campo dessa tabela que vai armazenar o identificador do token. No caso aqui, eu coloquei que o nome da tabela é Token Report e o campo é KeyGuide. Pode ser qualquer nome, pode ser qualquer tabela. Dê preferência para campo string. Não utilize campo inteiro ou campo data ou de outros formatos, não. Utilize um campo string no seu banco e registre a informação nessa coluna e passe ela via parâmetro. Então vamos copiar aqui a URL. Vamos então executar o relatório. O relatório é criado. Vamos finalizar aqui o relatório e vamos verificar o token aqui na nossa base de dados. O token foi automaticamente excluído. Um outro parâmetro que foi acrescentado aqui foi a opção de execução automática. Se você passar o parâmetro auto igual a 1, o relatório será automaticamente executado. Então vamos aqui gerar novamente o nosso token, porque ele tem que ser passado via parâmetro. Colocando aqui o parâmetro auto e se todos os parâmetros do relatório forem passados via URL, o relatório será executado de forma automática.
Além disso, você pode também passar o parâmetro para definir a extensão do arquivo. Se você colocar aqui extensão igual a doc, vamos excluir aqui, aliás, vamos reincluir o nosso token, né? Porque toda vez que executa o relatório, o token é excluído. Então, parâmetro de execução automática, e agora eu quero que ele crie um arquivo do tipo do Word, e não um PDF. Então, o relatório é gerado, o usuário vai clicar para fazer o download do arquivo. O mesmo funciona se você informar extensão XLS. Se não passar da extensão, ele assume o padrão PDF. E o parâmetro e-mail, que já foi informado no vídeo anterior, onde você vai passar o e-mail de destino. Onde nesse parâmetro você pode informar um arquivo, e no arquivo você pode ter uma expressão SQL ou uma lista de e-mails que será enviado. Então ele tem que ser utilizado em conjunto com o parâmetro de auto igual a 1 para que o e-mail seja disparado automaticamente. O token foi excluído. Vamos inserir ele novamente e executar. O relatório vai ser gerado. Eu teria que ter colocado aqui o parâmetro assunto e o parâmetro mensagem. Ele está me solicitando agora. O relatório foi enviado. Conferindo aqui na caixa de e-mail, temos aqui o relatório gerado. Então é isso aí, pessoal. Com essas opções, abre um leque de possibilidades, facilita a publicação do relatório e aumenta consideravelmente a segurança na execução do mesmo, pois uma vez passado o token, o relatório só será executado uma única vez. É isso aí e até a próxima, e obrigado por ter assistido.